dia. I hope today that God will be showing up beyond the worship time. Eu espero que hoje Deus esteja aqui além apenas do momento de adoração. Because I was sitting down there Porque eu estava sentado ali, saying to myself, dizendo a mim mesmo, the best thing I could do a melhor coisa que eu poderia fazer is just say amen é só falar and amém be done. e pronto. That was amazing, wasn't it? Isso foi incrível, não foi? Give God some praise for that. Vamos adorar a Deus por isso. I want today to coach you up a little bit Eu quero hoje te encorajar um pouco, because I believe your church porque eu acredito que a sua igreja is doing some great things. está fazendo coisas ótimas. I do want to say thank you to IBMA Church. Eu quero dizer obrigada à igreja IBM Alphaville. Not just Pastor Sidney, Não apenas ao pastor Sidney, not just the leadership team, não apenas ao time de liderança, to every one of you, mas para cada um de vocês. because it's an authentic church. Porque é uma igreja autêntica. It takes everyone. Precisamos de todos vocês para isso. It's a church that's real, É uma igreja que é real. and it's a church that's thinking about the kingdom. E é uma igreja que está pensando sobre o reino. When you start thinking beyond your own walls Quando você começa a pensar além das suas próprias paredes, and what just happened here the last few days at Target, e o que aconteceu aqui nos últimos dias na Target, encouraging, encorajamento, empowering, empoderamento, and equipping local churches all around your country e equipando as igrejas locais de todo ao redor do seu país and around the world, e ao redor do mundo. I'd say good job. Eu diria bom trabalho. Good job. Bom trabalho. This is a church, yeah. It's a church that's clear on its direction. É uma igreja que tem uma direção clara. What I would say to you today, O que eu vou te dizer hoje? when the local church is working right, Quando a igreja local está fazendo o trabalho, nothing can get in its way. nada pode entrar no seu caminho. When the local church is working right, Quando a igreja está fazendo o seu trabalho, nothing can get in its way. nada pode entrar no seu caminho. I didn't say working perfectly. Eu não falei ser perfeita. That kind of a church doesn't exist. Esse tipo de igreja não existe. When the church is working right, Quando a igreja está fazendo o seu trabalho, God shows up, Deus aparece and nothing can get in its way. e nada pode entrar no seu caminho. I want to remind you of a few things Eu quero te lembrar de algumas coisas, of how your church como a sua igreja can continue to work right. pode continuar fazendo o trabalho. And first of all, it's making sure you have clear direction. E a primeira é ter certeza que vocês têm direções claras. You know the journey that you're on. Você sabe qual é a jornada que você está. Because so many times on your journey, Porque muitas vezes na sua jornada, you can get overloaded with just the busyness of life, você pode ficar sobrecarregado com quão ocupada a vida that é. you lose focus on what is really supposed to be done. Que você perde o foco naquilo que realmente é para ser feito. Let me give you an example of this. Deixa eu te dar um exemplo disso. I'm going to call Pastor Beto. Eu vou chamar o pastor Beto para vir Come aqui. on up. Vem, pastor. Give him a hand. Dê um aplauso. And Pastor, yeah. He was afraid we're going to do a push-up contest. Ele ficou com medo que a gente ia fazer uma competição de flexões. But I want to make sure you understand this. Mas eu quero ter certeza que você entende Because isso. as you go to church, Porque como você sabe, conhece a igreja, you get loaded up with things. você se sobrecarrega com muitas You coisas. start getting to where you're carrying some of your baggage Você começa a chegar a um ponto de você estar carregando as bagagens with you. com você. You might be busy. Você pode estar ocupado. You might wonder whether or not the church is going in the right direction. Talvez você se questione se a igreja está indo para a direção certa ou não. You might be carrying a lot of things around with you. Talvez você esteja carregando muitas coisas com It could você. be relational conflict. Poderia ser conflitos de relacionamento. It could be the things that are sort of fun that you're doing. Pode ser alguma das coisas que parecem diversão que você está fazendo. Here we go. As you continue on the things that you're doing at church, E aí, enquanto você continua nas coisas que você está continue fazendo to na get igreja, more and more continua a and fazer more. mais e mais e mais.
And you continue to get loaded up with just things. E aí você começa a se carregar com muitas coisas. And eventually, E eventualmente, here we go. There we go. Keep it right there. fica aí. You got it? Conseguiu? And so this is what happens to you Então isso é o que acontece com você on your journey. na sua jornada. Is it easy to move around? É fácil de se mexer, Beto? No. Não. And sometimes you get more and more loaded to where all of a sudden you can't see where you're going. E às vezes você fica tão e tão sobrecarregado que você não pode ver onde você está indo. Does that make sense? Faz sentido? You get busy. Você está muito You might ocupado. not agree with the decision of one of the leaders of the church. Talvez você não concorde com a decisão de um dos líderes You da might be igreja. doing things that you just do because you're supposed to do it. Talvez você só esteja fazendo algumas coisas porque você deveria estar fazendo essas When a coisas. church is working right, Quando uma igreja está fazendo o keep trabalho, those up in the air. continue segurando esses. It's not easy. Não é fácil. And eventually you get distracted E eventualmente você se and distrai discouraged e se and desencoraja you quit. e você desiste. What I would say to you O que eu is diria we need pra to put você down the luggage that we're carrying. É que você precisa colocar no chão todas as bagagens que We've você got está to take carregando. the time to empty our hands, Você precisa tirar o tempo e esvaziar as suas mãos. and we have to take the time and put them down E nós precisamos de tempo para colocá-las no chão, so that we have our hands open para que a gente tenha as nossas mãos abertas to what God has for us. para o que Deus tem para nós. This is when the church is working right. Isso é quando a igreja está fazendo o trabalho. Is when we have open hands to see where God wants us to go. É quando nós temos mãos abertas para que Deus nos entregue aonde Ele quer que nós And he chegamos. might say, pick up this bag and go. E talvez Ele diga, pega essa mala e vá. But there are times in the church Mas tem momentos na igreja that we got to put the baggage down. que nós temos que colocar as We got bagagens to no put the chão. luggage down. Temos que colocar o peso And no we chão. got to go back to God and see where he's E directing nós temos us. que nos voltar a Deus e perguntar onde quer que Ele That's nos the church that's direcione. working right. Isso é quando a igreja está fazendo o Give trabalho. Beto a hand. Vamos aplaudir, Alberto. Obrigada. I simply want to share with you Eu- 3 ideas of a church that's working right. Eu simplesmente quero compartilhar com vocês 3 And we're ideias gonna sobre do uma it. igreja que está fazendo o trabalho. Real quickly. Rapidinho. And we're going to talk about a church that's going right. You are dream makers, not dream takers. E quando nós falamos da igreja que está fazendo o trabalho, você é uma igreja que constrói sonhos e não que toma os sonhos. You're a church that cultivates dreams. Você é uma igreja que cultiva sonhos. Jeremiah talks about, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm to you, plans to give you a hope and a future, a dream. Jeremias diz sobre os planos que eu tenho para você. Eu tenho planos de esperança, planos de um futuro, planos de sonhos para você. A dream. Sonhos. Does this church have dreams? Essa igreja tem sonhos? Not just one dream. Não apenas um But sonho. what's your dream? Ou qual é o seu What's sonho? your dream? O seu sonho. What's your dream? O seu sonho. And is the church helping you get to that place? E a igreja está te ajudando a chegar lá? That's when a church working right. Isso é quando uma igreja está fazendo o trabalho. My son, when he was growing up, Meu filho, quando ele estava we used crescendo, to read to him Bible stories all the time. nós líamos para ele histórias da Bíblia o tempo todo. And when he was little, E quando ele era pequeno, people would ask him, as pessoas what do you want perguntavam to para do with ele: your life? o que você quer fazer com a sua vida? And he would say this. E ele respondia isso. He'd say, I want to be a prophet of God. Ele falava: eu quero ser um profeta de Deus. Amen. But a Amém, lot of mas people laughed. muitas pessoas riam. And they patted him on the head. E eles batiam na cabeça And they dele. said, oh, that's so sweet. What do you really want to E be? eles falavam: isso é muito fofo, mas o que você quer ser de verdade? And he was like, a prophet of God. E ele falava: um profeta de Deus. And they'd ask him more. E eles perguntavam mais, And he would say that. e ele diria a mesma People would coisa. laugh. People would laugh. As pessoas riam dele. And eventually he caught on. E eventualmente ele parou. So he started saying, I want to be a prophet of God and a football player. E eventualmente ele começou a falar: eu quero ser um profeta de Deus e um jogador de futebol And they'd still americano. laugh. E eles ainda riam. And then he'd say, I want to be a football player and a prophet of God. E ele continuava dizendo: eu quero ser um jogador de futebol americano e um profeta de Deus. And then eventually it was, I want to be a football player. E eventualmente se tornou apenas: eu quero ser um jogador de futebol americano. That's great, Isso é ótimo, but that's sad.
Mas isso é triste. that even in around in the church, Que mesmo dentro da igreja, we might look at helping them capture their dreams in life, talvez nós temos que nós ajudamos eles a capturar os seus but the sonhos na vida. dreams in their faith, Mas os seus sonhos de fé, we don't really nurture. a gente não os nutre. Well, I talked to him because I was a football player a E- long time ago. E quando eu falava com ele, porque eu era um jogador de futebol And I said americano to him, I muito said- tempo atrás, I said, I want to help you. eu falei para ele, eu quero te ajudar. And in American football, he was a kicker. E no futebol americano ele era Kicker. chutador. There's a rule for that, but ele era o que chutava a bola. And I used to take him out and we'd go practice. E eu levava ele para o campo para And praticar. I'd encourage him. E eu o encorajava. I'd say, Sam, you're the best. Eu falava, Sam, você é o melhor. You're the best kicker. Você é o melhor chutador. Nobody practices like you. Ninguém pratica como você. And then I'd say it would be raining out. E aí, nesse dia, estava chovendo. And I'd say, let's go practice. E eu falava, vamos praticar. And he'd say, why? E ele falava, por I say, quê? no one's practicing in the rain. E ele falou, eu falei para ele, ninguém pratica na chuva. And he'd get out there E nós fomos lá para fora. and he'd kick in the rain. E ele chutou na chuva. And I'd say, Sam, you're the best in the rain. E eu falei, Sam, você é o melhor na chuva. And then we'd do it in the wind. E a gente fazia enquanto estava ventando. And I'd say, Sam, you're the best in the wind. E eu falava, Sam, você é o melhor enquanto está No one ventando. else is kicking in the wind like you. Ninguém mais está chutando no vento como você. And we're in Chicago, E nós estávamos em Chicago. so we get snow, Então nós temos neve. and we would snow out, and I'd say, let's go kick. E enquanto estava nevando, eu falava para ele, vamos lá chutar. We'd have to shovel a path, Nós tínhamos que abrir um caminho. and he would kick. E ele And chutava. I'd say, Sam, you're the best kicker in the snow. E eu falava, Sam, você é o melhor chutador na neve. And he started believing. E ele começou a acreditar em mim. He had a great career as a kicker. Ele tinha uma excelente carreira como um chutador. It wasn't just because of me, Não era apenas por causa He de had mim. talent. Ele era a talentoso. dream. Ele tinha um sonho. but there was somebody there encouraging him. Mas tinha alguém lá encorajando ele. Churches that are working right Igrejas que estão fazendo o are trabalho, dream makers elas constroem sonhos. and encouragers. E elas encorajam. Here's what I would say to you as the church. Isso é o que eu vou te dizer como a igreja. Catch people doing things right. Encontre as pessoas enquanto elas fazem a coisa certa. So many times we want to point out what they did wrong. Muitas vezes a gente quer só apontar para o que elas fazem de errado. Catch people doing things right. Encontre elas enquanto elas fazem a coisa certa. That's a church Essa é a igreja that nothing can get in its way. que nada pode entrar no seu caminho. It's when you encourage dreams, É quando você encoraja sonhos, when you encourage people quando você encoraja as and pessoas catch them doing things right, that's when things go well. e os encontra fazendo as coisas certas. Isso é quando as coisas vão bem. And the final thing I would say E a última coisa que eu quero dizer is this. é isso. Churches that are working right Igrejas que estão fazendo o trabalho, hunger Jesus. elas têm fome por Jesus. They hunger Jesus. Elas têm fome por Jesus. They don't hunger doing the things. Elas não têm fome por apenas fazer as coisas. They do the things of Yep. church Elas fazem as coisas da igreja because they hunger Jesus. porque elas têm fome de Jesus. They want more. Elas querem mais. I would say to you it this way. Eu vou te explicar dessa forma. In 2 Peter chapter 1, Em 2 Pedro capítulo 1, it simply says, make every effort to add to your faith. diz, faça todo o esforço para adicionar a sua fé. It doesn't say when you get around to it, add to your faith. Não diz para quando você está em volta para adicionar a sua fé. It says, make every effort. Diz, faça todo o esforço. Hunger it. Tenha fome Seek por isso. after it. Procure, busque Do por whatever it isso. takes to get there. Faça o que precisar para chegar lá. I learned this lesson well Eu aprendi essa lição uma vez. from one of my youth. De um dos meus jovens. His name was Mark. Seu nome era Marcos. He had special needs. Ele tinha necessidades especiais. He was 16 years old, Ele tinha 16 anos. but he had the mental capacity of like a 6-year-old.
Mas ele tinha a capacidade mental de alguém de 6 anos de idade. And every time I was with him in youth group, E toda vez que eu estava com ele no grupo de I would jovens, have to prepare Mark for whatever we were going to do. eu tinha que prepará-lo para aquilo que iria Because I acontecer. didn't want him to make people to make fun of him. Porque eu não queria que as pessoas rissem dele. And so we're at a youth retreat Então nós estávamos num acampamento de jovens and we're finishing up. e nós estávamos terminando. Great worship. Ótimo louvor. We're sitting around a circle with about 40 people Nós estávamos sentados em um círculo com cerca de 40 and we're about to do pessoas communion. e nós estávamos prestes a celebrar a ceia. And I started explaining communion. Então eu comecei a explicar sobre a I see ceia. Mark across the aisle E aí eu vejo o Marcos lá do outro lado. and I go, "Oh no. E eu falo, ai não. I forgot to explain communion to him." Eu esqueci de explicar a ceia para ele. And I'm like, "Oh no, people are going to make fun of him. He doesn't know what to do. E eu estava tipo, ai, as pessoas vão rir dele, ele não sabe o que fazer. He's going to do something wrong." Ele vai fazer algo errado. And so I explained it like 2 or 3 more times. Então eu expliquei mais 2 ou 3 vezes para todo And everyone mundo. else in the circle is like, "I got it. E I todo got it. mundo Move on." no círculo tava, tá bom, já entendi, continua. And I finally figure E eu finalmente entendi. he's okay. Ele estava bem. He's going to see people take a little piece of the big bread Ele vai ver que as pessoas estão tirando um pedacinho daquele And pão pass it grande around. e passando. and he'll be okay. E ele vai ficar bem. So we start going around the circle Então nós começamos a passar pelo círculo and I'm praying hard e eu estava orando muito for Mark. por Marcos. And it gets little piece, little piece, little piece, and it goes to Mark. E passa o pão, vai passando, eles pegam pedacinhos e chega no Marcos. He takes a little piece Ele pega um pedacinho. and I'm like, he's got it. E eu tava, ufa, ele entendeu. Thank you, God. Obrigada, Deus. He puts the little piece back in the basket Ele coloca o pedacinho de and volta na takes the cesta. entire loaf of bread. E ele pega o pedaço inteiro do pão. Everyone left like that. E todo mundo riu como And you vocês. should have seen the last 20 people taking little teeny pieces of the little teeny E piece. você deveria ver as últimas 20 pessoas pegando um pedacinho daquele pequeno pedacinho. We got through it. And we talked to Mark afterwards. Bem, nós falamos com o I Marcos said, depois "Mark, disso. come here." Eu falei, Marcos, vem cá. I go, "What happened?" O que aconteceu? He goes, "What?" Ele fala, o quê? I go, "What happened? You took the entire loaf of bread." Eu falo, Marcos, o que aconteceu? Você pegou o pão inteiro? He goes, "Yeah." Ele fala, é. He goes, "I'll never forget this." E ele falou, e eu nunca vou esquecer isso. He said, "You said that represents Jesus." Você falou que aquilo representava Jesus. He goes, "If that's Jesus, E ele disse, se isso é Jesus, I want all of Jesus." eu quero tudo de Jesus. And it convicted me E ele me convenceu. because so many times I want to take a piece of Jesus on Sunday. Porque muitas vezes eu quero pegar um pedacinho de I Jesus want to no take a domingo. piece of Jesus on Saturday night. Eu quero pegar um pedacinho de Jesus no On sábado à Sunday noite, morning. no domingo de manhã. But so many times I don't want all of Jesus. Mas todas as vezes nós precisamos querer tudo de Jesus. Do you E você, want all of Jesus? quer tudo de Jesus? That's the hunger we need as a church. Essa é a fome que nós precisamos ter como igreja. And nothing can get in the way. E nada pode entrar no nosso caminho. So not only do we need to hunger for Jesus, Então não apenas nós precisamos ter fome por we have to Jesus, encourage each other. nós temos que encorajar uns aos outros. We got to be dream makers. Nós temos que construir sonhos. And I'll finish my son Sam's story. E eu vou terminar a história do meu filho Sam. He played football Ele joga futebol at the americano highest level in university. no nível mais alto da universidade. He was at one of the final games of his career. Ele estava em um dos jogos finais da sua carreira. They were ranked in the nation. Eles corriam. They were in the top of the rankings in the Eles country. estavam no topo do ranking da sua nação. And so was the team they were playing against. E também estava o time que era o adversário. And it got down to the last 4 seconds of the game, E eles estavam nos últimos 4 segundos do jogo. and they call him out on the field. E eles chamam Senna até o campo. And I'm like, yes. E eu tava tipo, isso! And I'm like, E no. eu tava tipo, não. Because as a dad, I don't want him to fail. Porque eu era um pai, eu não queria que ele falhasse. He had to kick
a field goal to win the game. Ele tinha que chutar o campo inteiro para And you ganhar o remember, I jogo. told him, you're the best in the wind. E ele lembrou que You're the best in the rain. eu falei para ele, você é o You're the melhor no best in the vento, snow. você é o melhor na neve. This was a night game, and I had never told him he was the best at night. E isso era um jogo à noite, eu nunca tinha falado para ele que ele era o melhor à noite. So I'm yelling from the top of the stands, Então eu tô gritando do topo da arquibancada, Sam, you're the best at night. Sam, você é o melhor na noite. And this is what happened. E isso é o que aconteceu. Wheaton stands on the near sideline, arm in arm. The band of brothers waiting to erupt if Sam Cody can make this one. Again, it's just right of midfield out of the hold of Johnny Peltz. Bliss Young is the long snapper. The noise you hear comes from the north central sideline. Cody has it teed up. He gives the nod to Peltz. Peltz calls for snap. Good snap. Hold down. Kick away. It's good. Wheaton wins the bell. And Luke Thorson's in a dead sprint to the sideline to go get it. Sam Cody, the right foot of the Thunder senior, has won it for the Thunder. Unbelievable football game here at McCulley Stadium. The students are storming out on the field. Unbelievable finish here in the 2000. Isso. Yes. Respire. I was so proud as a dad. Eu estava tão orgulhoso como um pai. I run down to the field, Eu corri até o campo and he sees me, e ele me vê. comes up to me, Ele vem até mim goes, Dad, I did it. e ele fala, pai, eu consegui. And we hugged. E nós nos abraçamos. And I was so proud of him E eu estava tão orgulhoso dele, because he reached his dreams porque ele alcançou o seu sonho as a football player. como um jogador de futebol. And then a reporter jumps in, Então o repórter veio até ele and all these people started getting around him. e todas essas pessoas estavam em volta dele. And I'm like, yeah, he's got a reporter near E him. eu tô falando, nossa, ele tem um repórter perto Maybe dele. he'll tell all about his dad. Talvez ele fale sobre o pai dele. And they said, Sam, E eles falaram, Sam, that had to be the most impressive moment of your career. esse tem que ser o momento mais impressionante da sua That carreira. had to be the best thing that ever happened on this field to you. Essa deve ser a melhor coisa que já aconteceu em campo para você. And he said, no. E ele fala, não. And I was like, oh, E eu falei, he's going to talk about his teammates. ele vai falar sobre seus colegas de time. He's going to tell them that it was all about the Ele team. vai falar que foi tudo sobre a equipe. And I was like so proud as a E dad. eu estava tão orgulhoso como um pai. And he says, no. E ele fala, não. He said the best moment on this field Que ele disse que o melhor momento dele em campo was 3 months ago. foi 3 meses atrás. Before the season, Antes da temporada, I was running a camp for young kids. eu estava organizando um acampamento para criancinhas. And you'll see this picture. E você vai ver essa foto. He goes, Ele fala, the best moment o melhor momento when I was sharing Christ with these kids. foi quando eu estava falando sobre Jesus para essas And they crianças. raised their hand for E eles Jesus. levantaram as suas mãos. He didn't forget his dream. Ele não esqueceu do seu sonho. He still works Ainda funciona. sharing Christ with kids Ele ainda- every day of the week. Ele ainda trabalha compartilhando Jesus the toda inner city semana of com as Chicago. crianças nos subúrbios da cidade de Chicago. Be a church Seja uma igreja that are dream makers. que constrói sonhos. Nothing can get in your way. Nada pode entrar no seu caminho. Thank you guys. Obrigada.